Sim, eu sei que eu tô voltando ao mesmo assunto do vídeo anterior, né? Mas a Copa do Mundo é o assunto que o pessoal quer conversar. E é uma parada que eu tive um insight quando eu tava fazendo o vídeo anterior, só que o vídeo já tava muito longo e eu achei melhor falar sobre isso num vídeo separado. Então, por que a Copa do Mundo de 94 foi inigualável? Porque nunca vai haver um momento na consciência coletiva brasileira que seja equivalente àquela final nos Estados Unidos. Pra quem acompanha o meu canal e é um pouco mais novo do que eu tenho 33 anos, eu sei que parece coisa de velho ficar romantizando o passado e dizendo que aquilo foi o melhor, foi o ápice, foi épico e nada mais jamais chegará àquele nível. Eu sei que parece um clichê, eu sei que o pessoal mais novo talvez tenha dificuldade de realmente compreender isso, mas eu vou tentar explicar. Além de ser uma vitória de Copa do Mundo, o que é emocionante por si só, além de ser a primeira vez em 24 anos que a seleção levou a taça, além de ser o primeiro tetracampeonato do mundo, nenhuma outra nação tinha 4 títulos, nós fomos por muitos anos os únicos. Teve uma outra questão que tornou aquela Copa do Mundo tão única. Foi um momento brilhante da televisão brasileira. Para entender o que tornou aquela final tão memorável, a gente tem que voltar 2 meses antes. A gente tinha acabado de perder o Ayrton Senna, o que eu acredito ainda ser o maior herói nacional que a gente já teve no Brasil. E eu acho que é um herói num patamar que a gente nunca vai poder ter, porque com as redes sociais, com a internet, com a democratização da comunicação em massa, a gente vive numa época que é impossível existir grandes ícones da forma que a gente tinha no passado. Hoje em dia, sempre que tem alguém popular, qualquer coisa popular, vai ter o cara que é do contra às vezes, e vai falar, ah, mas por outro lado tem isso aqui também, ah, esse cara aí não sei o que, essa parada. Sempre tem as pessoas que são iconoclastas, que são do contra, que criticam alguém. Essas próprias pessoas, por causa da democratização dos meios de comunicação em massa, elas podem acabar pisando na bola e falando bobagem que vai erodir o seu legado histórico. A gente tem o exemplo do Pelé, por exemplo, que foi um herói nacional por muito tempo, mas ele falou umas paradas aí que não desceram muito bem, e hoje a gente não lembra do Pelé como lembrava, por exemplo. A galera dos anos 80 tinha uma memória completamente de quem era o Pelé do que se tem hoje em dia, por exemplo. Então os heróis que a gente tinha naquela época, hoje por causa da internet, isso é impossível. Além disso, o Ayrton Senna morreu muito jovem, e quando alguém morre muito jovem, sem que o tempo tenha permitido que a sua performance se decaísse, que ele acabasse pronunciando algumas coisas, né, que as pessoas não iam gostar, isso fez com que solidificasse essa imagem da lenda, do ícone Ayrton Senna. A gente tem algo parecido com os Mamonas Assassinas. Eles morreram tão cedo, tão jovens, eles não tiveram a oportunidade de expandir mais o seu catálogo musical, que a lembrança que a gente tem da época é que os caras foi basicamente o fim dos Beatles da minha geração, que todo mundo sabia onde estava quando recebeu a notícia, foi uma parada muito triste na escola e tal. Se os Mamonas Assassinas tivessem durado mais tempo, talvez a gente não tivesse essa memória deles, talvez a gente tivesse enjoado dessas músicas com essa pegada mais cômica, por mais que fossem músicos talentosos, quem sabe a história deles, a imagem deles, não teria sido a que a gente tem hoje. Então, essas duas coisas, o fato de que o Ayrton Senna estava inserido num contexto em que esses grandes ídolos eram possíveis, porque a única narrativa que a gente tinha desses caras era o que aparecia na mídia. Olha o cara ganhando, olha como o cara é generoso, olha isso, aquilo. A gente não tinha a internet, o Twitter, o Facebook, pra rolar aquelas narrativas alternativas de, ó, beleza, esse herói de vocês, ó como ele é escroto em outros aspectos. O Brasil, que em muitos aspectos a gente realmente só se orgulha de vitórias esportivas, tinha acabado de perder um dos seus maiores ícones, talvez o seu maior ícone por causa da época em que ele estava inserido e a idade em que ele morreu. As pessoas mais novas têm uma dificuldade de entender como o país sofreu com a morte do Senna. E a melhor forma de ilustrar isso é mostrar essas imagens do velório do Senna. Tem líder de estado que não tem um sepultamento nesse patamar. Tem cenas de pessoas passando pelo caixão do Senna e chorando desesperadamente, desmaiando, tamanha era a comoção. Quando a gente fala que a morte do Senna chocou o país, isso não é um hipérbole, não é uma força de expressão. O país realmente ficou em luto de uma forma que eu nunca mais vi. Essa imagem, por exemplo, da carreata fúnebre do Ayrton Senna, eu acho que ela é super emblemática de quem o cara era, do que ele representava para o nosso país. Perceba o número de bandeiras nacionais que os caras estão levando. Isso diz muito sobre a forma como o Ayrton Senna estava intrinsecamente ligado à nossa identidade nacional, o nosso senso de orgulho patriota. Quando o Ayrton Senna morreu, não foi apenas um piloto de Fórmula 1, um cara jovem, rico, bonito, que estava morrendo. Uma parte de cada brasileiro morreu naquele dia, de fato.
E não é coincidência que as pessoas estão lamentando a morte do cara com a bandeira nacional na mão. Agora tem um negócio. Quando sepultaram o Senna, uma outra parada da identidade nacional, do orgulho nacional, morreu também. Foi a música do Senna, a música de vitória. Quando o Senna ganhava, essa música que tocava. E a gente não sabia disso na época, talvez porque sem esse... Hoje em dia, o raciocínio é muito rápido, a gente se comunica muito rápido, a gente recebe muitas informações e a gente passa por vários insights rápidos quando alguma coisa acontece. Tem esse site aqui dando análise, esse outro site dando análise contrária. Naquela época era mais cru. Aparecia a notícia e a gente tinha talvez um tempo maior para formular nossas próprias opiniões. Por causa disso, a gente demorava um pouco a chegar a certas conclusões. E eu tenho pra mim, a minha teoria pessoal, é que a gente não sabia disso na época. Mas um dos motivos pelo qual a gente chorou tanto quando o Senna morreu é porque a própria música do Senna estava sendo enterrada junto com ele. Aquela música não era apenas emblemática da vitória do Senna, que trazia tanta felicidade para a população brasileira, fazia parte realmente do orgulho nacional. Era uma música muito emocionante, mesmo que você não se importe com Fórmula 1, aquela música que tocava, você sabia instintivamente que a gente se deu bem, que a gente ganhou, que a gente se colocou no pódio perante o cenário global. O meu pai não curtia esporte, talvez é por isso que eu também não curto, e ele gravava as corridas do Senna. Isso, pra mim, é um microcosmo de quão importante o Senna era pro nosso orgulho nacional. Então, veja bem, a gente perdeu o Senna. A gente perdeu a música de vitória do Senna. A gente achava que a gente não ia mais ouvir aquilo. E aí o Baggio erra o último chute, o Galvão Bueno e o Pelé começam a berrar, desesperado, pulando lá na cabine de imprensa lá, é tetra, acabou e tal. E aí alguma mente brilhante lá na Globo teve, né, eles tiveram um insight de planejar tocar a música de vitória do Senna. Então você vê, a gente perdeu um ícone, um herói, um cara que trazia alegria pro povo, e junto com ele, a música, que era uma reação pavloviana. A gente estava condicionado a ouvir aquela música e falar, a gente ganhou, puta que pariu, a gente ganhou. E aí aquela música tocou, mano. E aí veio, cara, é incrível. Quando eu lembro dessa parada, eu tinha 10 anos de idade quando rolou essa Copa. E uma parada que foi difícil de compreender é que ao meu redor tinham adultos chorando. E eu nunca tinha visto adultos chorando na minha vida, mano. E mesmo tendo apenas 10 anos, entendendo tão pouco sobre o mundo, rolou aquela quase subconscientemente eu entendi o peso daquilo. De que a gente perdeu um cara grande, a gente perdeu aquela música, agora a gente tem uma vitória nacional no futebol, e aí veio aquela música, que aquela música veio a simbolizar orgulho nacional, vitória nacional. Nós, o Brasil, a gente ganhou de novo. Depois de muito tempo sem ganhar, após ter acabado de perder o cara que ganhava pela gente, a gente ganhou de novo. E aí o que realmente fez a galera desabar chorando foi quando os jogadores estenderam aquela faixa, essa faixa aí, que dedicava a vitória, o tetracampeonato pro Senna. O Senna também tinha 3 títulos mundiais e se esperava que ele poderia ganhar um 4º título naquele mesmo ano. Então, para muitos, aquilo foi... muitos estavam esperando ganhar 2 títulos, 2 tetracampeonatos naquele ano do Brasil. E aí uma dessas esperanças simplesmente... literalmente morreu. Então, pra mim, é por isso que essa final de 94 nunca vai existir nada parecido. Eu acho que... Cara, para pra pensar um negócio. Eu tava pensando um negócio outro dia. Pra você ter noção do que significa a gente perder aquela música. Eu sei que muito do meu argumento se baseia no que aquela música representava o brasileiro, e eu acho que quem viveu antes de MP3, antes de YouTube, antes de Spotify, entende isso. Não existia uma forma simples naquela época de você ouvir uma música que você queria. Não era tão simples. Então, a música de Vitória do Senna, você realmente só ouvia quando a gente ganhava, mano. Então isso condiciona muito a gente a gostar muito daquela música. É um efeito inverso do que acontece quando você coloca uma música pro seu despertador no celular. Você acaba odiando aquela música. Porque a gente funciona assim, a mente humana ela é muito boa em identificar padrões e responder a eles. Então a gente, da mesma forma que você passa a odiar uma música porque ela é a música do seu despertador, a gente amava a música da vitória porque ela representava a gente ganhou. Então ouvir aquela música de novo, pensa bem, não é como se você pudesse, pô, você não morreu, tô com aquela nostalgia da gente ganhando e tal, vou aqui no YouTube rapidão botar
botar a música do tema da vitória do Senna e ouvir aqui 40 vezes seguidas se eu quiser. Não era assim, mano. Inclusive, mais uma vez, a galera mais velha deve lembrar disso, na época dos toques polifônicos, isso é, os toques de chamada de celulares mais antigos ali do começo dos anos 2000, quando os celulares pré-pagos começaram a se popularizar. Você deve lembrar que um dos toques polifônicos mais populares era a música de vitória do Senna. E eu tenho pra mim que o motivo disso é porque aquela foi a primeira vez que a população em geral tinha uma forma simples e rápida e bastante prática de ouvir ali no ato uma música que eles queriam relembrar. É por isso que aquela música tocada naquele momento, a morte do Senna, a gente nem tinha digerido completamente aquilo ainda. Isso fez daquela final de Copa do Mundo algo completamente incomparável. Eu argumento que se a final dessa Copa for Brasil e Argentina, e a gente ganhar de 10-0, o sentimento não vai ser o mesmo daquela final da Copa nos Estados Unidos em 1994. Mas o que você acha? Eu estou errado? Eu estou certo? Você gostaria de dar algum adendo à minha análise sobre isso? Coloque, como sempre, aí nos comentários. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.